Agora, doutor Antônio Ribeiro, em uma segunda-feira atípica, nós estamos aqui juntos na Rede Pernambuco de Rádios, no programa Pernambuco no Ar. J. Santos está por aqui e vai, claro, fazer essas perguntas hoje para o senhor, já que o Baçan, infelizmente, não pôde participar do programa. Boa tarde, doutor Antônio Ribeiro. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes, e desde já peço desculpas pelas intercorrências e não foi possível participar por vídeo. Doutor Antônio, tudo bem com o senhor, né? Tudo bem. Graças a Deus. Como é que foi esse final de semana de muita chuva, muita preocupação no ar, né, doutor? A gente trabalhando no sertão, no apoio aos prefeitos para contribuir com um apoio jurídico nesse momento e tentando ajudar de alguma forma as famílias atingidas por essas fortes chuvas. É verdade. Vamos ao que interessa, vamos conversar sobre os nossos assuntos pertinentes, que estamos prestes a uma eleição que promete e que é uma eleição que tem tudo para ser uma das eleições mais bem disputadas de todos os tempos em nosso país, e algumas coisas jurídicas precisam ser debatidas, não é, doutor? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é o seguinte, né? O que representa o registro da primeira federação, né, partidária pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE? Jota, nós temos hoje uma inovação na nossa legislação, que é exatamente as federações, né? Algo que foi muito confundido algum tempo atrás com coligações, mas é importante que a gente faça a distinção que são institutos, são situações distintas. Federações são diferentes de coligações, e hoje nós temos três federações, que foram já homologadas pelo TSE. A primeira foi a federação do PT, PV e PCdoB, e é um marco, né, na nossa política, um marco para a campanha eleitoral, porque agora a gente começa a ver o cenário político desenhado de uma forma mais concreta. Nós já sabemos como alguns partidos irão atuar, nós já sabemos como alguns atores irão participar desse processo, e dentro do calendário eleitoral, a formação das federações era algo muito esperado por todos. Meu caro Antônio, me permita, doutor, o senhor poderia explicar um pouco melhor a diferença entre coligação e federação partidária? Posso sim. Uma das grandes diferenças entre os dois, a federação e a coligação, é que na coligação a permanência da união entre os partidos era uma relação meramente eleitoral, né? E logo após a eleição a coligação ela deixava de existir. Hoje não. A federação ela é uma manutenção da união dos partidos pelo período de no mínimo 4 anos. Consequentemente, as bancadas que vão se formar a partir da federação, elas não será a bancada do partido A ou do partido B, será a bancada da federação X ou da federação Y. E, consequentemente, nós teremos um líder específico da federação, nós teremos a influência da federação nas eleições municipais de 2024, porque esses mesmos partidos que hoje estão federados para a disputa de presidente também estarão federados para a disputa de prefeito. Então, nós já temos um cenário previamente estabelecido, não só para essa eleição, mas também para daqui a 2 anos nas eleições municipais. Então, há uma influência, há uma diferença da coligação que ela se extinguia, ela terminava a partir do momento que terminava a eleição. Uhum. Agora não. Entendo. A federação é como um grande partido. Ele vai ter um estatuto próprio, vai ter seu orçamento e como tal, vai influenciar nas decisões dos partidos individualmente que a compõem.
Eu entendo. O fim da modalidade de aliança nas eleições proporcionais, ela pode reduzir o número de partidos, doutor Antônio? Com certeza. A ideia do fim das coligações lá atrás, nas eleições passadas, era contribuir com as cláusulas de desempenho, que exige que o partido tenha um percentual de votos para que se mantenha com acesso ao fundo partidário, que se mantenha com acesso ao direito de publicidade, de transmissão, horário eleitoral gratuito. E a federação, ela surge como uma tentativa de salvar os pequenos partidos, né? Para que esses pequenos partidos possam cumprir com a cláusula de desempenho, já que na federação, ao se analisar o desempenho da federação, não irá se analisar individualmente cada partido, mas sim a unidade. E aí, consequentemente, fica mais fácil de partidos pequenos ou considerados pequenos como o PCdoB, como o PV, atingirem as cláusulas de barreira, já que terão a ajuda de um grande partido como o PT, ou no caso da outra federação, nós temos PSOL e Rede. Então, esses partidos estão unidos para, sobretudo, conseguirem atingir a cláusula de barreira, que é hoje o grande empecilho para a sobrevivência dos pequenos partidos. É verdade. Por outro lado, a federação ela também irá, de forma muito natural, criar um fenômeno que é a fusão partidária, né? Os partidos federados hoje podem, lá na frente, formar um novo partido ou passarem a ingressarem os menores nos partidos maiores, né? Criando assim, fundindo-se assim partidos e diminuindo do total. Eu entendo. Ô, doutor Antônio Ribeiro, eu quase que ia dizendo assim, é o fim da democracia quando isso acontece. Seria, assim, exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que tem as duas sequências de lideranças que são republicanos e democratas. A federação partidária tem como exemplo o que acontece nos Estados Unidos. É mais ou menos isso? Não, é diferente. Nós temos sistemas diferentes nos Estados Unidos e no Brasil. São sistemas distintos. Lá nós não temos vários partidos unidos para concorrer a uma eleição. Lá nós temos dois grandes partidos, apesar de existir outros partidos menores, mas nós temos dois grandes partidos que trazem ou que têm quase a totalidade dos representantes do parlamento. No Brasil, nós não temos essa figura, até porque nós temos uma composição partidária maior, nós temos mais partidos, hoje em média 30 a 35 partidos, com possibilidade de representatividade no Congresso Nacional. Nós temos a ideia da federação é que os grandes partidos possam ajudar os menores através de uma ajuda mútua para que se atinja a cláusula de barreira. Mas ultrapassado os 4 anos, a federação deixa de existir. Ela não é algo permanente ou indeterminada. Entendo. Doutor Antônio Ribeiro, a gente sabe que o senhor é um consultor jurídico e um dos mais conceituados do Brasil. Agora, uma pergunta que não quer calar. Como fica a atuação dos partidos pequenos e as representatividades nos municípios do nosso país? Você poderia repetir que eu não consegui ouvir? Como é que fica a atuação dos partidos pequenos e as representatividades nos municípios? Pronto. Nós temos nessa federação, ela não vai alterar a forma de eleição dos representantes, né? Deputados estaduais, deputados federais, senadores. A forma
de eleição, de se eleger, continuará através do coeficiente. Os partidos continuarão recebendo o voto. O eleitor deverá votar no seu candidato, votar na legenda do seu partido. Isso não haverá nenhuma modificação. O que a federação muda é apenas a ajuda aos partidos a atingirem o coeficiente, a cláusula de desempenho. Entendo. Mas cada candidato ou cada partido terá que atingir os seus coeficientes para que possam ser eleitos. O que nós podemos esperar da federação é que se mantenha os partidos, aqueles menores que são tidos os mais ideológicos, e que isso possa garantir a sua permanência no processo eleitoral e, consequentemente, que nós tenhamos uma representatividade mais universal da população através dos seus representantes eleitos. Ok. Para a gente fechar, com a federação, como fica o acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV com base no desempenho dos partidos nas urnas? Como é que a gente poderia explicar isso para a população que está nos ouvindo agora? Isso é uma pergunta muito importante, Jota, porque a federação ela terá uma contabilidade própria, ela terá uma prestação de contas própria. Entretanto, ela não modifica a forma de repartição do fundo partidário ou do fundo de patrocínio, do fundo de desenvolvimento da campanha eleitoral. Então, nós temos dois fundos distintos e a federação não vai alterar a forma hoje pactuada de rateio, distribuição desses valores. Entretanto, os partidos poderão, por exemplo, isso é até uma confusão que está se gerando, prestar contas de ações ou de despesas realizadas em nome da federação. Cada partido pode fazer isso individualmente, ou então um partido pode fazer em nome da federação, mas a federação não terá um financiamento específico. A federação não terá um valor específico, serão os valores que já serão destinados aos partidos que a compõem, de acordo com as cotas que serão destinadas do fundo partidário e do fundo de financiamento público de campanha. Bom, doutor Antônio Ribeiro Júnior, consultor jurídico, advogado de direito público e eleitoral, eu quero agradecer demais pela sua participação e quero deixar aqui o espaço sempre aberto para que o senhor possa trazer sempre informações contundentes e relevantes também à política brasileira, principalmente daqui para frente no que vai acontecer. Um grande abraço e muito obrigado pela sua participação, doutor.